Beleza, papel e caneta, porque o que eu quero falar hoje com você é bem simples. Cara, eu ando percebendo a dificuldade que nós temos de entender o que é ser completo, o que é ser feliz. Hoje a gente tem diversas opções de tudo. Qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de série que você consiga assistir, que você queira assistir, filme, conteúdo que você queira consumir, pra criançada, brinquedo, tipo de esporte. Cara, hoje se você quiser assistir a segunda divisão do futebol saudita, você consegue assistir. Nós temos um insano acesso a tudo. E, coincidentemente, talvez essa seja a causa, nós temos uma das gerações mais vazias de todos os tempos. Nós nos consideramos vazios. Se você para perguntar para as pessoas na rua, elas sempre consideram que tem algo faltando. E essa é uma causa que ainda é um mistério para muita gente, mas eu andei pensando e buscando algumas formas de entender o porquê que nós sentimos esse vazio. Então eu recorri aos inícios do pensamento. Eu recorri aos inícios do pensamento cristão na teologia e aos inícios dos pensamentos filosóficos na Grécia, para tentar entender qual que era a função primordial do ser humano. O que a gente se desligou, que nós não conseguimos nos encontrar mais e agora nós já não sabemos mais o que a gente quer, como faz para ser completo, o que é felicidade. E tá bom, então vamos começar falando pela teologia. Vamos direto ao texto. Então, em Gênesis 2, eu vou ler alguns versículos separados, só para você entender o início desse raciocínio. E depois a gente parte para ligar para filosofia. Então o Senhor modelou o ser humano do pó e soprou o fôlego em suas narinas. Assim Yahvé tomou o homem e o colocou no jardim, para cuidar e zelar e nele fazer as suas plantações. E viu Deus que não era bom que o homem viva só, e fez para ele uma companheira semelhante. E reuniu os animais para ver como Adão os chamaria. Aqui nós vemos que quando Deus faz a sua criação primordial e ele coloca o homem, insere o homem nesse estilo de vida, coloca o homem no jardim, ele não deixa o homem simplesmente ocioso. Ele não faz uma criação e deixa à mercê do que vai acontecer. Pelo contrário, Deus dá algumas missões. Deus dá algumas diretrizes e mostra alguns caminhos do que o homem deveria fazer naquele jardim. Então, a gente parte para pensar quais que eram as nossas funções. E dentre diversas funções, eu vejo que Deus coloca uma missão. Esse é o ponto número 1. O homem precisava ter uma missão. Então, se eu fosse você, eu já pegava o seu papel, a sua caneta e anotava. A missão é primordial para que nós tenhamos foco na vida e a nossa vida tenha um sentido. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Existem 3 parâmetros que Deus colocou no homem para que ele viva e seja completo. Então, primeiramente, Deus coloca o homem no jardim para contemplar. O homem foi feito para isso, para contemplar a criação. Deus se juntava no final do dia com o homem para juntos eles contemplarem a criação. Deus, no último dia da criação, ao 7º dia, descansou. Então, essa é a diferença. O homem no início era feito para contemplar. Segunda diretriz e segundo modo operandi, se você quiser chamar, que Deus colocou no homem, o relacionamento. Não era bom que o homem vivesse só, então Deus faz para ele uma companheira semelhante. O relacionamento é extremamente importante na relação dos homens. Então vai anotando aí. Contemplação e relacionamento é o segundo parâmetro. E por último, e não menos importante, talvez seja o motivo de todos os outros, a produção. Produção ou criação, chame do que você quiser. Mas Deus coloca o homem no jardim e fala assim, ele vai zelar e ele vai fazer as plantações desse jardim. Aqui estão os animais e o homem vai criar nomes para eles. Então Deus coloca aquela capacidade intelectiva juntamente com a capacidade criativa e a potência do agir no homem. Coisas que talvez, quando você agora já começa a entender o que eu quero falar no vídeo, percebe que nós abandonamos. Nós abandonamos
totalmente, às vezes, a criatividade. Nós abandonamos totalmente. Coisas primordiais, a gente não presta mais atenção. Nós entramos em um ciclo de sociedade que não presta mais atenção em como devemos viver. E isso é algo a ser pensado. Nós só vivemos, nós assimilamos conhecimento, nós seguimos o que os outros falam, mas nós não paramos para pensar mais como que eu devo viver. Que estilo de vida que vai me fazer completo? O que tinha de diferente antes que parecia que as pessoas eram mais completas, mais felizes, mais cheias de vida, cheias de personalidade? Por que que tudo anda diferente? Isso é algo que a gente deveria parar para pensar. E não é só a Bíblia que fala disso. Aristóteles, por exemplo, no seu livro Ética e Nicômaco, fala sobre isso. Ele fala sobre um termo que pode ser um pouco estranho para você, mas que quando você entender o significado dele, você vai ver que está tudo interligado. Ele fala sobre um termo que ele chama de eudaimônia. O que é a eudaimônia? Você para pensar todos os dias, cara, o que tá faltando? Eu não tô conseguindo me sentir completo. Eu não tô conseguindo entender por que eu tô aqui. Parece que tudo que eu faço eu só fico mais vazio, tudo que eu faço eu me afasto mais de mim mesmo. A sociedade hoje não consegue me entender. Tá tudo confuso. O que é isso? Quando você vive nesse modo, você não está em eudaimônia. Você não está vivendo a complexidade, a totalidade da sua potência de viver. Lembra que a gente falou que Deus colocou uma potência de produção, de agir no homem, uma potência criativa, uma potência de contemplação? Quando você vive em eudaimônia, eu posso falar que você vive em felicidade. E é isso. O ser completo nesses parâmetros é você ser feliz. E Aristóteles falava sobre isso. E agora você está pensando, tá bom, você colocou 1001 problemas aqui pra gente, mas nos apresenta uma solução. Calma, jovem gafanhoto, a gente vai chegar lá. Eu quero que você primeiro entenda o conceito. Então, a eudaimônia é viver plenamente com sentido. Qual que é o sentido do ser humano ser o ser humano? E Aristóteles falava muito sobre isso. Se o gato gateia, a maré mareia, o vento venta, a vaca muge, o leão ruge, o que o ser humano faz? Qual a nossa função na natureza? E ele começa a chegar nessa linha de raciocínio. Bom, o gato gateia, o cachorro cachorreia, o sapo sapeia. Tô pensando sobre tudo isso, só penso. Então eu cheguei numa conclusão. O ser humano pensa. A base das atitudes do ser humano é a razão. A razão, em sua totalidade, leva o ser humano a essa chamada eudaimônia, a chamada felicidade. Então, quanto mais razão há, quanto mais pensamento há, quanto mais sentido há na vida, mais felicidade. E como atingir esse conhecimento total, essa razão, esse sentido, tudo isso? A verdade é que eu também não sei na totalidade, mas eu sei alguns fatores que são os nossos inimigos para isso. Para pensar agora, você tem 24 horas no seu dia. Gráfico de pizza aqui, 24 divisões. Eu tô anotando aqui no meu caderno, anota no seu também. Você tem 24 horas no seu dia. Quantas horas desse dia você produz? Quantas horas você contempla? Quantas horas você cultiva relacionamento? E quantas dessas horas você consome? E pode ser que você pare pra pensar e fale assim, pô, Júnior, eu trabalho 8 horas por dia, velho. Eu produzo 8 horas no meu dia. Então, minha produção tá gigante. Mas para pra pensar nas 8 horas do seu serviço. Quantas pausas para mexer na rede social você faz? Quanto você para consumir um vídeo curto? Quanto você para dar uma olhada no Twitter? Quanto você para consumir uma fofoca, consumir uma conversa alheia, escutar algo que alguém está dizendo, se desfocar da produção? E isso não é sobre você ser workaholic, trabalhar todo o tempo, não, mas é sobre você fazer o seu tempo ser produtivo para o que seja. Se eu puder te dizer, talvez, o maior inimigo nosso na eudaimônia, o maior inimigo nosso da felicidade,
O maior inimigo nosso para vivermos em totalidade com o que o Criador dispôs em Gênesis é o consumo. Nós vivemos algo que as sociedades de antes não viviam. O nosso consumo brother, é maluco. É maluco que você pode passar as 24 horas do seu dia só consumindo. É doideira que eu vou dizer por mim, tenho uma rede social como o Instagram e eu posto 5 stories na semana, mas talvez assisto 2.000 Reels. Eu consumo mais a vida dos outros do que eu produzo a minha. Eu consumo mais o que o outro está vivendo, o que ele está comendo, o que ele está treinando, do que o que eu faço. E, cara, isso é muito problemático. E a gente não dá o devido valor à problematização disso, talvez porque nós já nos acostumamos. Hoje, qual que é o nosso lazer? Consumir uma série. Consumir um vídeo no YouTube. Agora, o nosso achievement, o nosso troféu é quando nós conseguimos consumir uma série do episódio de 40 minutos. Cara, consegui assistir 3 horas do Senhor dos Anéis sem acessar o TikTok. Eu sou um campeão. Meu amigo, nós nos perdemos total. Total. Porque há 15, 20 anos atrás, era considerado uma perca de tempo consumir 3 horas de algo e não produzir. E hoje, quando nós consumimos 3 horas da mesma coisa, nós consideramos isso como troféu. Porque a sociedade anda tão perdida e anda tão desmiolada sobre o que é o sentido da vida, o que é o daimonia, que nós não paramos para pensar. Como eu faço para minha vida ser mais completa? Como que eu faço para contemplar mais, ter mais relacionamento? Como que eu faço para produzir mais, criar mais? Pare de consumir. Aproveite sua vida. Você só vive uma vez, mas a vida dos outros você vive todo dia. E não é o normal. Não é bom, não é saudável. Nós consumimos mais a vida alheia do que ter a nossa própria. É verdade que é muito dito hoje que antigamente você era comparado com o seu primo, que vive do lado da sua casa, que se formou em medicina e você ainda é só um estudante. Você trabalha de repositor no atacadão e seu primo é o juiz. Hoje você se compara, cara, com um príncipe da Arábia Saudita, herdeiro, que tem bizilhões de dólares na conta, que é dono de uma refinaria de petróleo. Meu amigo, o consumo está te matando. E esse não é um vídeo para problematizar o consumo, mas é um vídeo para se falar sobre a eudaimônia e a felicidade. E o que Aristóteles falava sobre isso? Imagina um gráfico com eixo XY. Quanto mais contemplação, mais felicidade. Quanto mais razão, mais felicidade. O que isso quer dizer? Você precisa entender o sentido das coisas que você tem e que você vive, para então você conseguir contemplar e ser feliz. Quer entender melhor? Você está assistindo esse vídeo, então você é brasileiro, você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. A contemplação vem do entender o que você vive. A contemplação é você admirar o que há e o que você fez. Você criou um bom conteúdo, você o contempla. Você criou um bom relacionamento, você o contempla. E você contempla o que já existe. A natureza, as construções, as belezas humanas, as belezas naturais. Tudo isso já existe e você contempla. Mas, para nós fazermos a contemplação nos tempos antigos, talvez era mais fácil, porque nós entendíamos mais, porque o mundo era mais enxuto. Hoje em dia, nós temos muita coisa para contemplar, mas nós não conseguimos as contemplar com a totalidade, porque nos falta cultura. A cultura é o ponto-chave para nós desbloquearmos a nossa contemplação. A cultura é o conhecer. E por que eu falo que você é brasileiro, você vai conseguir entender bastante? No Brasil, hoje, nós vemos a ascensão de muita gente sem cultura, sem conhecimento e uma ascensão financeira gigante. Pô, cara, é o país dos golpes. O político que tá no governo é bandido, é corrupto, os influencers são corruptos, são envolvidos com tráfico, com casa de aposta, não tem educação nenhuma, não tem formação nenhuma, não tem conhecimento nenhum, e são as pessoas que detêm o maior poder financeiro no Brasil. Você pode pensar dessa forma. E tá bom, que seja. Mas a falta de contemplação dessas pessoas não os leva a ser feliz. Por isso que nós vemos que tem muitos influencers que continuam a nos induzir ao maior consumo, a maior inserção na mídia digital, que instigam a FOMO,
É o fear of missing out, o medo de ficar de fora. Cara, a FOMO é o básico desse consumo que os influencers nos instigam. Porque eles querem que você acredite no que eles acreditam. Como eles não conseguem contemplar o que eles obtiveram, eles querem que você, assim como eles, também não contemple o que você tem. E talvez uma pessoa que tenha uma casa de 2 cômodos com uma cozinha simples consiga contemplar mais do que eles que possuem mansões, porque ele entende o que ele obteve. Você talvez já deve ter conversado com alguém que joga videogame e o cara pagou 300 conto num joguinho. Pô, tá aí, lançou o Resident Evil novo. O cara pagou 339 conto nisso aí na PSN. Tá felizão, vai passar o final de semana inteiro jogando videogame. E você fala assim, cara, eu não consigo entender essa felicidade. Mas é porque você não contempla. Essa pessoa, talvez, que comprou esse jogo, jogou todos os outros jogos. Ele contempla todos os dias um conteúdo de games. Todo dia ele se enche de cultura pop. E o que, que é isso? Ele conhece. E quando você conhece aquilo que você contempla, você é feliz. Talvez você não conheça sobre games, mas você conheça sobre esportes. Então, quando você for num estádio de futebol e você assistir aquele jogo, você conhece tudo o que está acontecendo, você sabe a complexidade. Ah, cara, você vai contemplar demais. Você vai ter uma eudaimônia absurda, porque você vai ver razão naquilo que você está vendo. Agora, quando você compra um apetrecho novo, uma tecnologia nova, quando você vai a um lugar, faz uma viagem só porque os outros dizem que é legal, sem entender aquele lugar, sem conhecer aquela cultura, sem entender a dificuldade por trás dessa conquista, você não vê razão. Então você não contempla. E isso é o começo do nosso caos. Quanto menos nós contemplamos as nossas conquistas, mais nós queremos conquistar. E normalmente são conquistas que vêm sem valor. São compras consumistas. São conquistas para provar algo. E a gente se esquece da contemplação básica. Nossa mente, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é bem simples. E a nossa mente não foi feita para nós armazenarmos o tanto de coisa que a gente armazena. Isso eu aprendi num serviço que eu tive. Eu tinha um chefe que ele falava assim: bicho, anota. Anota porque a sua mente não foi feita para armazenar, foi feita para criar. E quando você começa a consumir um monte de coisa, a sua mente não consegue computar isso para você absorver tudo aquilo, contemplar. Você vai ficando mais confuso e mais vazio. Então, se eu puder te dar uma causa para o problema da falta de complexidade da vida, da falta de você entender o que é viver completamente, se livre do consumo exacerbado. A gente vive numa sociedade de consumo e isso vai continuar nos acompanhando, mas diminua o seu consumo. E só para finalizar, o que eu posso dar para você de solução? Porque eu enchi sua cabeça de minhoca e o que eu posso te dar de solução? Cara, aumente a produção. Aumente a criatividade, aumente os seus relacionamentos. Às vezes você troca uma conversa com alguém do lado por um consumo de um vídeo. Às vezes o seu programa de fim de semana com a sua namorada é sentar de frente para a televisão e assistir. E vocês perdem aquele tempo de mesa, perdem aquele tempo de conversa, perdem a intimidade, porque estão acostumados em consumir juntos. Que é legal. Pô, ir no cinema, assistir um filme de 2 horas, consumir um conteúdo, cara, aquilo é cultura. Você tá adquirindo a cultura dessa forma. Mas e quando você sai do cinema e conversa sobre o que você assistiu? Uau, cara, isso é muito melhor do que o consumo. Então pare para pensar nas atividades que você faz produzindo, criando. Pare para pensar no prazer que tudo isso te traz. É muito maior do que o prazer do consumo. Isso pode te levar a trocar alguns hábitos que estão sendo nocivos. E é sobre isso que Aristóteles falava. O sentido da vida humana é o pensar, é a razão. Se envolva de coisas que você vê razão, que você vê sentido. Se envolva de amizades que você vê sentido. Se envolva de pessoas que têm razão de estar ao seu lado. Se envolva de conquistas com razão. E toda essa contemplação vai te levar à gratidão. A gratidão é o suprassumo da vida feliz. A pessoa que tem R$ 2 na conta ou a pessoa que tem 2 milhões. Quem for mais grato vai ser mais feliz. A pessoa que tem um amigo ou a pessoa que tem 10. Quem for mais grato vai ser mais feliz. A pessoa que anda de Monza e a pessoa que anda de Porsche.
quem for mais grato vai ser mais feliz. E a gratidão só é atingida com a contemplação total. O mundo aí fora está cheio de coisas para consumir, mas troque o seu consumo por contemplar.